Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes, dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade. Nós vamos falar hoje sobre Nos Tempos do Mestre Jesus, o meigo nazareno. Então, inicialmente, nós vamos colocar a seguinte questão: Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. E ele é um dos responsáveis pelo desenho, pela estrutura do nosso sistema solar e do nosso planeta. Muito se tem falado sobre Jesus, alguns ainda acreditam que ele e Deus são a mesma pessoa, porque ele falou, eu e o Pai somos um. Na verdade, é uma conexão que ele está se referindo. Ele está ligado, conectado ao Pai e veio aqui na Terra para fazer a vontade do nosso Pai, que é Pai dele também. Então, dessa maneira, Jesus é um personagem e Deus é outro personagem. Eles não são iguais, tá? Para que não tenha dúvida. E, segundo autores espiritualistas, como Ramatiz, no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores e Mensagens do Astral, Jesus já esteve encarnado outras vezes aqui no planeta Terra. Ele foi Antúlio e Rama na Atlântida há mais de 200 mil anos atrás. E segundo Leon Denis, escritor, pesquisador espírita do século XIX, Krishna, na Índia, teria sido também uma reencarnação de Jesus. E isso até faz certo sentido, ele ter vindo em várias fases diferentes de desenvolvimento da humanidade para auxiliar a ampliar esse desenvolvimento da humanidade terrestre. Isso faz bastante sentido para nós. Faz sentido porque ele é o responsável pela evolução espiritual e material do nosso planeta, ele é responsável pela nossa ascensão, ele nos proporciona os meios, os recursos para viabilizar a nossa ascensão espiritual, para nos aproximar cada vez mais dele em termos de desenvolvimento espiritual. Outra questão que é polêmica, mas não poderíamos deixar de comentar. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus afirma que não veio destruir a lei. Que lei? A lei de Deus. E como é a lei de Deus para o nascimento dos seres aqui na Terra? Lógico que existem métodos diversos de concepção, mas nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Jesus nasceu de uma relação sexual de José e Maria. Isso não torna nem José e nem Maria menos importante dentro do contexto histórico e espiritual que eles estão envolvidos. Os dois vieram de
outros planetas para desempenhar o papel de pai e de mãe de Jesus. E a visão de sexo, que está errado, que é feio, isso e aquilo, é um conceito que foi colocado muito tempo depois, com finalidades justamente de controle da população, de manipular a população, conforme nós estamos comentando em todos os nossos vídeos, tá? Então, Jesus nasceu de uma concepção normal entre um homem e uma mulher. Maria, se sabe que veio de Vega, e inclusive o nome dela também não era Maria. O nome dela hebraico era Miriam. Miriam, nome da mãe de Jesus. Então, dessa forma, nós temos que ver a coisa de uma maneira coerente. Sem essa coerência, fica muito complicada a questão. As pessoas também questionam sobre os anos que Jesus esteve ausente, que ninguém comentou nada sobre a infância dele, onde ele teve, que ele teve com pessoas que poderiam ter ensinado alguma coisa a ele, como essênios, como na Índia, em outros lugares. Vamos colocar a questão assim de uma maneira bem clara, segundo o nosso entendimento. Não somos dono da verdade. Desde cedo, Jesus tinha consciência de quem ele era, o que ele era e o que ele estava fazendo aqui. Se Jesus tivesse que aprender alguma coisa com alguém, esse alguém é que iria desempenhar o papel que Jesus desempenhou aqui no planeta. Convenhamos. Ensinar um mestre como ele ser mestre, o professor vai lá e faz o que tem que fazer e não precisa ensinar o outro a ser mestre de nada. Então, Jesus pode ter tido encontros, envolvimentos com essas pessoas da Índia, com essênios e outros grupos também que são comentados, mas ele não aprendeu nada. Jesus é o responsável pelo nosso sistema solar, ele é o governador do planeta Terra. O que ele iria aprender com qualquer ser humano aqui da Terra há mais de 2.000 anos atrás? Responda com sinceridade. A gente percebe um perfil carismático, vigoroso, meigo ao mesmo tempo. Ele tinha consciência do que ele vinha fazer aqui, ele tinha consciência do que ele iria passar aqui por causa da belicosidade, do egoísmo e principalmente da ignorância humana, porque nós temos uma amiga lá no Rio de Janeiro, ela não gosta que fale o nome dela, mas concordamos com muita coisa que ela fala, e uma das coisas que ela falava bem interessante é o seguinte: existem 5 coisas infinitas: o universo, o poder de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e a ignorância humana. Jesus teve que lidar com essa ignorância humana. E ele não podia chegar e falar, ó, 1 mais 1 é 2. Não.
Ele tinha que contar uma história, uma parábola, bem no estilo lá dos povos do Oriente Médio, para que cada um, usando a sua bagagem intelectual, interpretasse mais ou menos a, aquela lição que estava sendo passada. Dessa forma, nós entendemos essa situação da seguinte maneira: Jesus veio trazer ensinamentos para despertar o ser humano, despertar dessa letargia, dessa matrix que o homem estava preso já há milênios. Jesus não fundou nenhuma igreja, não fundou nenhuma religião, resumiu todos os mandamentos no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que quem ama ao próximo como a si mesmo não rouba ao próximo, não mata, não calunia, não fica tomando conta da vida dele, falando mal dele, ao invés de resolver seus próprios problemas, e assim por diante. Não rouba, não trai, tudo está englobado nessa frase: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que amar a Deus acima de todas as coisas? Ele é o nosso Criador, é o responsável por estarmos vivos, reencarnados, aprendendo, evoluindo. Estamos fazendo parte desse momento dramático da transição aqui do planeta, porque nós temos a necessidade de estar aqui, de aprendizado, necessidade de contribuir de alguma maneira. Nada é inútil no universo, nada acontece por acaso, o acaso não existe. Então existe um propósito para cada um de nós estar reencarnado na Terra nesse momento. E quem é que está nos amparando nesse momento de muita dor e muita dificuldade? Nosso Mestre Jesus, junto com o pai e a mãe dele, junto com outros espíritos, junto com seres de fora do planeta que nós nem conhecemos, mas que estão aqui por amor a nós. O amor é a força mais poderosa do universo. Ele é uma irradiação, uma emanação do Deus Pai e Mãe, do nosso Criador. É a força do amor que leva os seres a reencarnar, a aprender, que constrói planetas, que constrói sistemas solares, que viabiliza os dons da mediunidade para que nós tenhamos contato com aqueles entes queridos que partiram, que possibilita a comunicação entre seres que estão em mundos diferentes, em planos diferentes, em universos diferentes. Tudo isso aí é viabilizado por uma única força geral em todo o cosmos, que é a força do amor. E Jesus é a expressão maior desse amor, que esteve aqui na Terra, conviveu com seres humanos, realizou proezas, passou exemplos, deixou ensinamentos. A figura dele é importantíssima em todo o planeta, porque ele trouxe uma mensagem de elevação e de paz.
E ele mesmo disse que não poderia ensinar tudo para aquelas pessoas naquele tempo, que ele enviaria posteriormente o Consolador. E segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido é a doutrina espírita. Ah, mas o Espiritismo vai se sobrepor às outras religiões? Não. Não é essa a intenção, nunca foi esse o propósito. O Espiritismo veio fornecer elementos de atualização para as outras religiões, para as outras correntes religiosas. Algumas não aceitam a reencarnação, outras não aceitam a mediunidade, outras não aceitam a vida fora da vida inteligente fora da Terra, etc. E ele veio fornecer informações sobre essas questões, dando um up nas religiões para que elas se atualizem e continuem despertando o interesse das pessoas, porque algumas já estão retrógradas, outras permanecem como religiões tribais. E isso aí não é o desejável para um mundo de regeneração que nós estamos vivendo os primeiros momentos dessa regeneração. É o choque entre o antigo e o novo que nós estamos vivenciando e que nós estamos combatendo o antigo e viabilizando a ocorrência do novo através das nossas preces, orações, meditações, do que nós construímos de positivo, daquilo que nós trazemos de positivo para a nossa vida, deixando de lado situações negativas, pessoas negativas, pessoas que só pensam e que sabem tudo sobre os problemas dos outros, mas que não sabem resolver os próprios problemas. Nós nos afastamos dessas pessoas. Elas vão cuidar da vida delas e nós cuidamos da nossa. Não nos interessa contato com pessoas desse tipo, porque a vibração delas não é igual à nossa. Não somos perfeitos, mas buscamos um padrão de sintonia pouquinha coisa mais elevado. E falar mal da vida dos outros, dar palpite, desejar o mal para as pessoas e assim por diante, não é o caminho que nós buscamos. Nunca nos interessou isso. Nós buscamos construções positivas, valores positivos, pensamentos positivos. Para isso, nós trabalhamos tanto, estudamos tanto, procuramos repassar pouquíssimo que nós sabemos para as outras pessoas, procurando ajudar para que outras pessoas abram, expandam a sua consciência.